A Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi o movimento responsável pela unificação alemã, e também pela criação do Império Alemão. Lembrando, esse vídeo foi resultado de uma enquete que fiz há um tempo atrás. Bem, tudo começou quando a atual Alemanha era dividida em reinos, principado, ducados e cidades-estado, com todos estes tendo em comum o fato de falarem alemão, tanto que no Congresso de Viena, que inclusive comentei no último vídeo, foi criada a Confederação Germânica, que não era exatamente um país, sendo apenas uma associação econômica dos povos germânicos. A ideia de unificação já era bastante difundida na época, tanto que existiam duas propostas de unificação: a Alemanha Menor, onde seria uma união dos povos germânicos da região sem a Áustria, com a Prússia no poder, que foi o que realmente aconteceu, e a Grande Alemanha, que tinha a Áustria no poder e unia todos os povos germânicos. Como a Áustria estava passando por muitas instabilidades, a unificação ficou nas mãos da Prússia, com Otto von Bismarck, que era primeiro-ministro da Prússia na época. No entanto, a primeira batalha da guerra foi a Batalha dos Ducados, contra a Dinamarca, pois os territórios de Schleswig e Holstein eram clamados pela Dinamarca, sendo que Holstein fazia parte da Confederação Germânica. A Áustria e a Prússia derrotaram a Dinamarca, fazendo com que a Áustria ficasse com Holstein, e a Prússia com Schleswig. Porém, a divisão desses territórios gerou discordância e o que mais tarde fez com que acontecesse um conflito entre Áustria e Prússia, que acabou com a vitória da Prússia, depois assinando um tratado de paz e ganhando territórios ao norte, o que acabou fazendo a antiga confederação ser desfeita e a Áustria perder influência nos estados germânicos. Só que Bismarck tinha um obstáculo: os territórios do sul, que tinham influência francesa, e ele sabia que se ele anexasse abruptamente poderia desencadear consequências e desviar seu objetivo. E para que isso acontecesse, teria que ser por livre e espontânea vontade, e o plano dele era que eles começassem uma guerra com a França, para poder anexar aqueles territórios. Até que acontece uma revolução da Espanha que tira a rainha Isabel II do poder, fazendo a Espanha um reino sem rei. Com isso, convidam o príncipe Leopoldo de Hohenzollern para ser rei da Espanha. Porém, Leopoldo não estava muito a fim de aceitar, mas Otto estava tentando convencê-lo, pois faria eles terem mais um aliado e deixando França encurralada. Entretanto, a França exigiu que nenhum Hohenzollern pisaria em trono espanhol, e a Prússia simplesmente aceita. Logo depois, a França manda um embaixador para falar diretamente com o rei da Prússia sobre o ocorrido, e ressaltar que nenhum Hohenzollern iria pisar em trono espanhol. Depois o rei avisou Bismarck sobre o encontro que teve com o embaixador, e disse que ele poderia comunicar à imprensa. Bismarck escreveu o texto, mas quando terminou começou a reescrever e mudar o sentido das palavras. E quando este mesmo texto chegou à França ficaram muito bravos, tanto que moradores começaram a sair nas ruas gritando por guerra. Assim, a França declara guerra à Prússia, e rapidamente os estados do sul se alinham com o Prússia, o que era exatamente o que Bismarck queria, o que acabou com os planos franceses, pois eles esperavam uma certa ajuda daqueles estados. Bem, a guerra seguiu com a Prússia já tendo vitórias nas primeiras batalhas, como na Batalha de Sedan, que o exército prussiano conseguiu cercar os franceses. E o mais impressionante é que o exército francês estava sendo comandado por Napoleão III em pessoa, que acabou se rendendo aos prussianos. Depois disso, os prussianos marcharam até Paris e cercaram a cidade. Um tempo depois, no Palácio de Versalhes, é realizada a coroação de Guilherme I, agora como imperador da Alemanha. Assim nascendo o Império Alemão, no que no fim das contas fez a França pagar uma indenização para a Alemanha, e ceder a região de Alsácia-Lorena, o que foi algo humilhante para eles. A Alemanha acabou tendo que cercar o norte francês por 3 anos, até o pagamento da indenização, e, mesmo com o Império unificado, ainda internamente existiam reinos, principados, ducados e cidades-estado, com suas respectivas casas reais. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like se tiver gostado e tchau.